Evangelho, segunda-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da primeira semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos traz a belíssima página do Evangelho de São Mateus, em que o rei separa aqueles que são as ovelhas daqueles que são os cabritos. Todo o Evangelho de hoje, em uma chave de leitura escatológica, vai nos falar a respeito do triunfo da caridade. Veja, em uma palavra, é possível dizer que o discípulo de Cristo no mundo é o testemunho vivo e efetivo do amor do Senhor por cada um de seus filhos. O cristão no mundo foi aquele que cumpriu com os mesmos gestos do Senhor. Assim como o Senhor, amando o Pai, se entrega pela salvação dos homens, assim também, amando a Deus sobre todas as coisas, o cristão é aquele que se entrega pela caridade para com o próximo. Uma inteira vida empenhada em cumprir, em favor do próximo, o sacrifício e a oferta da própria vida. A oferta do tempo, da disponibilidade e o sacrifício de cuidar da necessidade do próximo. Ora encarcerado,
ora faminto, ora sedento, ora humilhado, ora como estrangeiro, mas em todos os casos, o cristão é aquele que disponibiliza sua vida, seu tempo, sua história, seus bens, tudo que é seu. E ele coloca nas mãos do Senhor. Ao fazer isso, permite que o Senhor os disponha pela necessidade de cada um de seus irmãos. Senhor, dispõe do que é meu, disponha de mim, para cumprir aquilo que é necessário em favor de teus filhos. O Evangelho de hoje vai nos mostrar essa completa entrega a Jesus da parte dos cristãos, mas ao mesmo tempo nos fala sobre a pronta disponibilidade e a alegria de agir assim. Mas em que sentido fala da alegria, Padre Fábio? Por causa da recompensa, em que o rei chama para estar com ele, tomar as alegrias? Sim, em base a isso, mas em base também a uma interpretação que podemos fazer de uma maneira de uma maneira indireta, mas muito simples. Tudo aquilo que eles fizeram, que foi falado pelo rei, era tão habitual, tão simples e tão dentro da vida de cada um deles, que eles se impressionam ao ouvir a resposta do mestre, a resposta do rei. Não existe uma surpresa da parte dos interlocutores do rei ao ouvir a resposta, e não existe uma segunda pergunta. É algo tão simples para o coração deles que é difícil de compreender que ali estivesse tamanha grandeza, porque ao ser apresentado que o que fizera cada um dos mais necessitados foi ele mesmo que fez, que ele mesmo recebeu, que nada passou despercebido, mas que tudo foi não só percebido, mas acolhido como um gesto diretamente a ele, isso é causa de grande alegria. Algo tão comum, tão habitual na vida do cristão, ter olhos e espaço para a presença e necessidade do outro, agora vem sobre essa realidade declarada: sim, e eu sempre tive olhos para tudo isso e recebi em primeira pessoa tudo que você ofereceu. O meu Senhor jamais se esqueceu de mim, jamais ignorou os meus atos, e não só isso, recebeu em primeira pessoa tudo aquilo que de bem eu me propus a fazer pelo meu próximo. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes a gente, no cumprimento da caridade, se coloca tantas perguntas: se vai valer a pena, se o outro vai fazer bom uso, se não está sendo excessivo, e tantas outras perguntas mais. Às vezes até nos perguntamos se Deus vai nos ouvir, vai receber para si aquilo que oferecemos, e hoje no Evangelho tudo isso vem confirmado. O teu Senhor tem olhos para ti e observa tudo o que você faz. Ama o que você faz, ao ponto de vir Ele mesmo receber em primeira pessoa o gesto de caridade que você cumpre em favor do teu irmão.
que o Evangelho de hoje não nos leve a ignorar o valor disso e nos leve que nós não venhamos a nos esquecer de que é dessa forma que o Senhor olha a cada um de nós, pois aqui está a nossa esperança, na certeza dessa justiça amorosa do Senhor, que vendo o que é seu presente no coração dos homens, se apressa rapidamente por receber e por dividir conosco a sua alegria. Nós que escolhemos, por amor, dividir com Ele a sua preocupação, o seu zelo, a sua entrega. Agora Ele vem ao nosso encontro e se apressa em dividir conosco também a sua alegria. O beato Columba Marmion, escrevendo sobre esse texto e falando sobre o tema da caridade, diz essas palavras: pensar mais no próximo, nos seus interesses, na sua satisfação, na sua alegria, do que em nós mesmos, é o sinal inequívoco da verdadeira caridade, pois para agir assim, não uma, mas 10 vezes, ou dezenas de vezes e sempre, e em todas as circunstâncias, com todos os nossos irmãos e irmãs, sem fazer distinções, é preciso amar verdadeiramente a Deus. Um tal amor ao próximo exige de nós demasiada abnegação para poder sustentar-se durante muito tempo apoiado em si mesmo. Só poderemos fazê-lo apoiados em Deus. É por isso que a caridade com o próximo é apresentada pelo próprio Jesus como o sinal por excelência da presença de Deus numa alma e no meio dos homens. De fato, o que é a caridade? É o amor de Deus que abraça a Deus e tudo que está a Ele unido. A humanidade de Cristo e em Cristo todos os membros do seu corpo místico. Cristo sofre nos que sofrem, está doente nos doentes, está triste nas almas oprimidas pela tristeza. Pois esta é uma palavra inefável de verdade. Tudo que fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fizestes. Ao encarnar, nosso Senhor tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Quando as aliviamos na vida de nosso irmão, estamos aliviando-lo a Ele, ao Senhor nosso Deus, que tomou sobre si as dores de nossos irmãos. Olha aqui que frase linda. Ele abraçou a dor de cada um dos homens, de maneira que quando compadecido do teu irmão que sofre, você vai em socorro dele e alivia suas dores, são as dores do próprio Senhor que você está aliviando. Oh, meu irmão, que palavra forte para a gente. O teu Senhor abraça a necessidade do teu próximo e espera por ti. Completa São Columba Marmion, Beato Columba Marmion, perdão. Vejamos no nosso irmão o próprio Jesus, que se apresenta diante de nós, e servi-lo-emos com entusiasmo. Se tivermos esta perspectiva de fé, então o nosso amor será sempre zeloso e desinteressado. E não nos queixaremos se tivermos de nos entregar muitas vezes pelo próximo, pois em cada uma delas nos entregaremos por Cristo. Com essas palavras,
se torna ainda mais evidente cada uma das oportunidades que o Senhor nos oferece para dividirmos o nosso coração com Ele no amor ao próximo e para nos alegrarmos com a certeza de que o Senhor mesmo, que nos inspira a amar, é aquele que vem em primeira pessoa para receber o amor que oferecemos. Multiplica, Senhor, em nós a disposição do nosso coração. Ilumina-nos e sustente, Senhor, o nosso agir para que possamos querer, para que possamos fazer, segundo a sua vontade, o bem incessantemente e sem limites em favor de nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e pela intercessão de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.